Boa tarde, galera. Tudo bom? Com saudade de vocês. Vamos tentar minimizar a nossa dificuldade aqui do aprendizado e relembrar o nosso assunto sobre calorimetria, né? Não posso falar sobre calorimetria sem citar a equação fundamental da calorimetria, que é dada por Q é igual a mc delta T, onde m representa o valor da massa, ser o calor específico, que vai variar de substância para substância, e ΔT a variação da temperatura. Não vamos esquecer que essa relação é uma relação diretamente proporcional, né? Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor. Quanto maior a massa, maior a quantidade de calor. E quanto maior o calor específico, obviamente também teremos uma maior quantidade de calor. Agora, o que é que vai definir se esse calor vai ser cedido ou recebido, se você vai ganhar ou perder calor, né? É o aumento ou a diminuição da temperatura, do θ aqui, certo? O aumento do θ ou a diminuição do θ é que vai te dizer se a quantidade de calor for positiva, você vai receber calor, e se a variação da temperatura for negativa, você vai ceder calor para o meio, você vai perder calor para o meio, ok? Então, nós temos, pessoal, que relembrar e ter ideia de que calor o que é energia em trânsito, né? É a energia que flui de um corpo para o outro com a variação de temperatura, né? Com temperaturas diferentes entre os corpos. E o que é temperatura? Temperatura não tem nada a ver com calor. Temperatura remete-se ao grau de agitação molecular das partículas, ok? Então, fique claro isso aí, certo? E existem dois tipos de calor que a gente já trabalhou, o calor sensível e o calor latente. O calor latente, aliás, vou falar do sensível. O calor sensível é aquele que proporciona uma mudança, uma variação de temperatura, né? É o calor mais comum, certo? E o calor latente é aquele que há uma mudança do estado físico das substâncias. Vamos pegar aquela curva de aquecimento aqui, né? Nós temos uma curva aqui de aquecimento, né? Aqui você tem 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. E substância é essa? Água. Estado sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais vapor, depois aqui vapor. Vapor ou gás, né? Quando a substância está no estado sólido, ela sofre uma variação de temperatura, então isso aqui é calor sensível. A 0 graus Celsius, pessoal, nós temos sólido mais líquido. Ó, você tem dois estados físicos e a temperatura é a mesma ou é constante a 0 graus Celsius, né? Então você tem calor aqui, pessoal, latente, ó. Calor latente. Depois você tem calor sensível novamente. Subiu 1 grau, passa a ser a água deixa de ser sólida e passa a ser líquida, até 100. Quando chega aqui, ó, perdão, só consertando isso aqui é constante, né? A 0 graus Celsius, não uma curva. Aí você tem a temperatura a 100 graus Celsius constante novamente, certo? Aí você não tem variação de temperatura, só que a substância, a água, no caso, está recebendo calor. Está recebendo que tipo de calor? Calor latente. Passou dos 100 graus Celsius, passa a receber calor sensível, ok? Relembraram isso aí? Conceitos de calor, dos dois tipos de calor, calor latente, calor sensível, e que a diferença de calor e temperatura, certo? Vamos lá fazer o primeiro exercício, é o nosso P50, que diz o seguinte: o P50 diz: um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância, certo? Vamos lá. Primeiro, pessoal, a montagem do exercício. A massa 50 gramas. Quantidade de calor lá é 300 calorias. A temperatura eu coloquei aqui, a temperatura inicial menos 10 graus Celsius, temperatura final 20 graus Celsius.
A variação de temperatura vai ser temperatura final 20 menos temperatura inicial menos 10. Coloca entre parênteses, porque menos com menos vai dar mais. 20 mais 10, 30, ok? E vamos aplicar a fórmula. Você tem ali que quantidade de calor, Q, é igual a mc ΔT, tem até uma musiquinha, né? mc ΔT. Quantidade de calor foi recebida ali 300, massa 50, calor específico é aquilo que a gente vai achar, e a variação da temperatura que a gente calculou ali 30, poderia ter feito de cabeça, eu fiz passo a passo, né? A maneira como você vai fazer o cálculo independe, eu poderia cortar esse 30 com 300, simplificar 300 com 50, tanto faz, né? Eu fiz aqui, multipliquei. Eu fiz porque eu multipliquei, porque estou aqui dando essa aula para vocês, para facilitar. Geralmente eu corto logo, então vou fazer por partes, né? Aí multipliquei 50 vezes 30, 1.500. Cortei os zeros, fica 3, aí eu vou até botar aqui, 3 igual a 15C. Certo, pessoal? 3 igual a 15C. Só que aí eu já fiz direto, ok? 3 igual a 15C. Aí o que eu fiz? Passos, mudei. Ficaria aqui, né? 15C igual a 3, que você pode fazer isso. Então fica C igual a 3 sobre 15. Simplificando por 3, fica 1 sobre 5, que vai dar 0,2. E aqui é a unidade de medida do calor específico, que é calorias gramas por grau Celsius. E relembrando que a capacidade térmica que ele perde aí pode ser Q é igual a mc, que é o Czão, que é a capacidade térmica, vezes a massa, que é 50, vezes 0,2, vai dar capacidade térmica igual a 10, certo? 10 calorias por grau Celsius. Ou você poderia fazer também capacidade térmica Czão. Deixa eu ir para aqui, né? Acompanhar. Czão é quantidade de calor sobre variação de temperatura, certo? Qual foi a quantidade de calor? 300. Qual foi a variação da temperatura? 30. 300 dividido por 30 vai dar o quê? 10. A mesma coisa, 10 calorias por grau Celsius. Ok?